sou a Adri e hoje eu vou falar de um livro extremamente interessante, um livro extremamente emocionante e também conta uma história muito triste. Eu estou falando desse livro, O Caçador de Pipas, um livro bastante famoso que foi publicado em 2001. É um livro que fala, ele não seria assim um retrato, né, do Afeganistão, mas ele traz de uma forma ficcional um pouco da política, da cultura e também da sociedade, da relação social do Afeganistão. Antes, lá pela década de 70, o Afeganistão ainda era uma monarquia. Após a década de 70, houve várias invasões, inclusive as invasões russas, depois o Talibã, e aconteceram várias situações que foram mudando a estrutura política do Afeganistão. O Talibã, como todos conhecem, né, é um regime totalmente conservador, extremamente cruel, principalmente com as mulheres, mas assim, eu não vou entrar nesse mérito, né, gente? É só para a gente dar uma lembradinha da questão do Talibã. Então, na década de 70 era mais tranquila, né, leitor? Depois que veio o Talibã e ficou mais horrível, mas assim, eu não sei se você pode chamar de tranquilo. É um lugar que tem um sistema de castas. Sistemas de castas, para quem não sabe, né, gente, você nasceu, simplificando, você nasceu pobre, analfabeto, vai morrer pobre e analfabeto. Se você nasceu rico e milionário, você vai continuar rico para sempre. Não tem uma mudança, como nós aqui, se você nasce pobre, você de repente fica rico, né, no capitalismo. Então, assim, aqui nós não temos isso. Se a gente nasce pobre, nós temos a chance de nos tornarmos ricos, de mudar nossa classe social, enfim. Então, eu não sei se isso é tranquilizador, mas na década de 70 era assim um pouco, vamos dizer que era um pouco menos sofrido, porque depois que veio as invasões russas, aí veio o Talibã, que é extremamente horrível. Ele traz a história de dois garotos, a amizade, na verdade, entre dois garotos de vidas totalmente diferentes. O Amir pertence à classe rica, ele mora numa mansão, ele sabe ler, ele é bastante de uma família bastante conceituada. Já o Hassan, ele faz parte da classe pobre, então ele é o empregado, seria o criado da família, mas os dois são bastante amigos. Em 1975, como já era tradição e está voltando, eu andei pesquisando, está voltando novamente, eles têm lá, gente, um festival de pipas. Então, o que acontece? As pessoas têm esse evento, né, de soltarem pipas, e aquela pessoa, o menino, a criança que pegar o pipa, onde quer que ele tenha caído, ganha um prêmio. O Yamir, ele era aquele tipo de criança que queria muito a aprovação de seu pai. Então, ele participou. E como o pai estava observando, e ele queria de toda forma, claro, ganhar o festival. E o amigo, o Hassan, foi ajudá-lo. Só que nesse evento aconteceu uma coisa horrorosa, um crime hediondo. Não vou contar para vocês essa coisa horrorosa que aconteceu. Vocês, quem ler o livro vai saber. E assim, gente, mas posso adiantá-los que é uma coisa horrível, gente. É um crime hediondo, muito triste. É um crime que me abalou muito. Eu fiquei bastante mexida com essa parte do livro, sabe? Foi a coisa mais terrível que eu achei no livro. E depois que aconteceu essa tragédia com o Hassan, a amizade deles tem um afastamento. Eles se afastam, né? O Amir se sente bastante culpado por não ter ajudado o seu amigo, e também ele não sabia como, ele era uma criança, mas ele se sente culpado por não ter ajudado o seu amigo. E ele se afasta, ele dá um jeito para que o pai do Hassan seja demitido, e num dia bastante chuvoso ele observa o Hassan e o pai indo embora. E passado algum tempo, a União Soviética invade o Afeganistão. O pai de Amir
e o Amir vão para os Estados Unidos. Eles fogem e largam tudo para trás. Então ele sai só com a roupa do corpo e vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Baba se torna trabalha lá num posto de gasolina, numa vida bastante diferente do que ele vivia no Afeganistão, porque lá no Afeganistão ele era reconhecido, ele era rico, então é assim, é uma outra situação. E nos Estados Unidos ele é empregado, é uma cultura totalmente diferente da sua, não é reconhecido, ninguém o conhece, então assim, é bem difícil a vida deles nos Estados Unidos. E 20 anos após, ele voltou para ter um encontro com o seu passado e tentar a redenção. Mas ele não voltou porque assim, de vontade, plena vontade. Ele voltou porque alguém ligou para ele, ele recebeu uma ligação, então ele retornou ao Afeganistão para tentar lá a sua redenção, o seu perdão com Hassan. Enfim, gente, é um livro bastante interessante, é um livro extraordinário que fala de amor, perdão, culpa, fala de amizade, mas assim, é um livro que mexe bastante com a gente. É um livro bastante sofrido, leitor. Tem bastante sofrimento, mas assim, é um livro bem bacana. É um livro famoso, é um livro que virou best-seller. Outro item também, leitor. Esse livro, quando você lê, você não tem uma visão assim afegã, você tem mais uma visão americana, porque é um livro. O que eu quero dizer sobre isso é que se ele fosse escrito lá no Afegão, pouquíssimas pessoas o leriam. Como ele foi escrito nos Estados Unidos, ele tem assim uma abrangência mundial. Ele inclusive virou um filme. Eu ainda não vi o filme, não sei se eu estou muito afim de ver o filme, mas enfim, eu não vi o filme, mas já tem filme aí, gente. Então o livro é bastante interessante. É um daqueles romances que você fica pensando, sabe? Fica na sua mente, você fica pensando. Mas como assim, tudo que acontece lá no Afeganistão é bastante chamativo, chama bastante a nossa atenção. Quando aparece um livro nesse formato, nesse estilo, a gente vai correndo e lê. Mas eu tenho feito algumas pesquisas e eu tenho observado que o estilo literário do autor, do Khaled Hosseini, é muito trágica. Então, todo livro que você lê dele, leitor, você vai lá achar uma tragédia. Mas também tem um outro item, ele é bem realista, então é um romance bem realista. Muito afinal. Outra coisa, leitor, esse livro aqui, ele traz uma lembrança do Livreiro de Cabul, traz um outro livro em mente, que é o Livreiro de Cabul, que também fala do Afeganistão. O Livreiro de Cabul eu adorei, gente, é um livro maravilhoso, tudo bem, tem lá suas partes tristes, algumas coisas desagradáveis, mas tem coisas muito boas, interessantes, então traz uma pincelada de felicidade. Então é assim, gente. O Livreiro de Cabul, num outro momento eu trago para vocês, é um livro maravilhoso. Eu amei ler o Livreiro de Cabul. Esse aqui eu gostei. Vamos dizer assim que a minha nota para esse aqui seria 5. Esse livro, gente, ele vai para sorteio. Quem tiver interesse, se inscreva no canal e fique atento aos sorteios. Era isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Tchau, tchau e até o próximo livro.